Francisco de Assis, capítulo 2, uma cidade diferente. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2. João Evangelista, o grande vidente de Patmos, regredindo no tempo, teve a visão dos acontecimentos ocorridos no mundo espiritual antes mesmo que ele nascesse. Pois, para que o Cristo descesse à terra, era necessário que engenheiros siderais limpassem a atmosfera do planeta para que os atentados contra a boa nova do reino de Deus não viessem a gerar alterações. Uma falange de anjos assomou a terra, tirando dela 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja animalização atingia até as raias do impossível. Se fôssemos contar os fatos ocorridos com eles na cidade que edificaram em região umbralina, mais sombreada, talvez não pudéssemos levar ao público esta obra. As cruzadas e depois a Inquisição foram instituídas no planeta por esses espíritos. As práticas e os acontecimentos nelas verificados durante sua duração poderiam ser considerados moralizados e comparados com os ocorridos da comunidade que denominavam de a Cruzada. Assim a chamavam porque sua planta era em forma de cruz, porque se quebrava nas suas 4 hastes, sendo que em cada uma delas foi criado um reino, cada qual comandado por um príncipe e um imediato. Eles mesmos se organizaram por haver no meio daquela multidão seres de alta envergadura intelectual, grandes magos, desenhistas habilidosos, artistas consagrados, muitos deles dados à lavoura e à pecuária, e assim sucessivamente. Não faltavam, na grande metrópole das sombras, especialistas em todas as áreas do conhecimento. Esses espíritos não foram cambiados para essa região de uma só vez. Foram divididos em muitas levas para maior segurança do trabalho. A cidade das trevas foi edificada na linha do Equador, para que o sol cooperasse com eles, desintegrando parte de seus pensamentos inferiores e para que, de certo modo, os maltratasse pelo calor abrasador dos seus raios diretos, em fusão com as suas próprias vibrações. A egrégora formada por essas almas servia de filtro para os raios cósmicos, de modo a não lesar nem descrestar a estrutura espiritual, abrindo-a em chagas, principalmente a daqueles que trabalhavam em serviços mais grosseiros. A escravidão ali era bem pior do que em todas as conhecidas da terra. Assim, o Satanás, descrito por João Evangelista, evidencia-se como o símbolo desses 2 bilhões de espíritos. Relativamente a esses expatriados, os perseguidores da época do Mestre eram bem mais brandos, pois conheciam o motivo de suas estadias ali e alimentavam o ódio e o prazer da vingança, quando pudessem sair da prisão milenar. A ideia era voltar à terra e incendiá-la. Tinham exércitos e mais exércitos bem adestrados, esperando o dia de transformá-la em cinzas. Os engenheiros siderais planejaram com habilidade indescritível a planta de um local que pudesse alojar esses seres, acumulando material adequado para que eles mesmos o edificassem, sem notarem que estavam sendo ajudados. Correntes de fluidos de certa estrutura cruzavam os espaços em altas voltagens, carregando segredos que os habitantes não poderiam descobrir, para não anularem os curtos-circuitos lesivos provocados ao contato com a forma perispiritual, nas tentativas de evasão verificadas
constatou-se pelas graves consequências para os fugitivos que isso não compensaria. Os habitantes da cruzada esperavam, no passar dos séculos, o cumprimento da profecia de que, após 1000 anos, seriam soltos. Não desconheciam eles o futuro que lhes estava reservado, e para isso se encontravam naquele preparo coletivo, assim como a terra estava sendo preparada para suportar-lhes a maléfica ação. Deus, em sua misericórdia, se servira deles em benefício deles mesmos, em algumas etapas educativas, pois que, com filhos do Todo-Poderoso, não se encontravam perdidos e condenados eternamente, mas o tempo e a dor os faziam amadurecer sob o calor das provações. A terra seria por muitas vezes berço para essas almas, no sentido de torná-las boas e mansas, a fim de obter ingresso no grande rebanho de Jesus Cristo. No solo da cidade era de matéria viscosa, o que lhes dificultava os movimentos. Porém, com o passar do tempo, desenvolveram, como só acontecer na terra, recursos e com a manipulação de elementos solidificaram as ruas e deram uma expressão mais confortável às mesmas. A pouca água de que dispunham tinha em sua composição substâncias eletroquímicas que os mantinham alimentados, renovando-lhes as energias. Os vícios ali desenvolvidos foram incontáveis. A falta de pudor sem limites, o sexo em desalinho tomava proporções assustadoras, envolvendo todos os habitantes. A sofisticação da brutalidade e da prepotência era a condição maior dos dragões que tinham nas mãos o domínio e o comando daqueles espíritos. Movidos por reminiscências que traziam da terra, criavam situações idênticas, por vezes festejavam inventos em praça pública, esbravejando o nome do Rei dos Reis. Desdenhavam o mundo dos homens, alegando faltar nestes a inteligência que lhes sobrava, afirmando que a meta era a liberdade, com a saída daquela jaula astral. Ali permaneceram verdadeiramente por 2000 anos. Depois, eles mesmos, para que se cumprissem as profecias, descobriram meios de escapulir gradativamente, mas quase sempre, ao passarem pelo campo magnético formado pelo cinturão energético que os mantinha presos, começavam a perder os sentidos, a fim de serem levados para as colônias apropriadas e lá preparados para novas encarnações do plano físico. Colocar-nos diante das profecias do Apocalipse, revivendo o que o profeta evangelista disse, ouvindo no mundo espiritual e vendo os acontecimentos, tanto no passado quanto no grande futuro. À vista disso, acrescentamos algo mais para que a realidade possa se apresentar e para que possamos sentir o drama que se passou na Idade Média, estendendo-se até quase o descobrimento do Brasil. Somente as cruzadas, contando do grito estentórico de Pedro, o eremita, e do Papa Urbano II, representam os 200 anos de lutas. No entanto, elas começaram na realidade no governo de Sérgio IV, no ano de 1009. Para que analisemos melhor as profecias, eis que diz o Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia no mar. Na sequência, vejamos o fim do versículo 3 do mesmo capítulo. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo, se referindo que, depois de 2000 anos, seria Satanás solto por menor espaço de tempo. E, na verdade, assim aconteceu. Quando eles encarnavam, quase todos por meios violentos, permaneciam na erraticidade por pouco tempo.
pois os agentes da luz os traziam imediatamente para novas prisões, acorrentavam-nos em corpos físicos de todos os tipos, em todas as nações do mundo, escola educativa da dor, onde se investiam uns contra os outros e de onde saíam a seduzir todas as nações da terra, estimulando guerras, ateando fogo onde conquistassem ou perdessem as batalhas, gerando a peste e a fome. Por aí se nota a enorme justiça de Deus, a bondade imensurável do Criador, organizando esse trabalho indescritível para educar essas almas desviadas da paz e do bem, na sua feição de amor, pois esse é o roteiro pelo qual não se perderá um tio que seja, em todos os fatos, as nações e reações de todos os seres. Depois das cruzadas, explodiu a Inquisição, plano dos mesmos espíritos já melhorados. Se alguém se sente mal quando passa a saber de alguns acontecimentos ocorridos nas masmorras das casas inquisitoriais, sofreria mais se soubesse alguns detalhes dos acontecimentos das cruzadas. 8 investidas e invernizadas no puro ódio e na vingança, sob o pretexto de preservar o túmulo do Cristo. Invadiam e conquistavam, provocando carnificinas, sob a justificativa de que Deus ordenava e de que o Cristo surgia, os incentivando às lutas de conquista. Os fanáticos egressos da grande cidade negra reuniam-se em exércitos. É certo que nem todos aderiram quando se encontraram na carne, mas em compensação dos que não estavam presos, almas já melhoradas em comparação com os cruzados do astral inferior, muitos a eles se uniram por junção magnética, por hipnotização ou por afinidade com os sentimentos inferiores do alto comando das trevas. Hitler, um dos últimos príncipes que ajudaram a governar a grande cidade dos céus do Equador, foi uma das feras enjauladas por 1000 anos que, ao assumir o controle do Estado germânico, tinha uma tarefa odienda com a sua consciência e os seus comandados preguiçosos, reencarnados como judeus, objetivando eliminar toda a raça. Entretanto, pôde somente atingir aqueles que, na contabilidade divina, tinham registradas dívidas remontadas. Ele, prepotente em demasia, e os outros auto-hipnotizados, dizendo-se seres superiores, ainda desconheciam que eram a escória do mundo, que os milênios e a dor iriam transmutar em pedras preciosas. Todo joio torna-se trigo pela força do progresso. Os comandados do Führer eram em torno de 500 milhões, que se dividiam entre os dois planos da existência, lutando e ouvindo a antiga voz do pastor negro e obedecendo à risca o comando, sem darem valor à própria vida. E nele, como símbolo, traz a grande cruz aberta nas hastes, planta da cidade das sombras, chamada a Cruzada, cuja quarta parte comandara com rigidez e orgulho, nunca saindo do poder durante todo o tempo, a não ser para voltar à terra com a grande pretensão de dominá-la, de colocar os pés no globo e dizer: essa é minha casa, ou então transformá-la em pó, e se envaidece com a cruz suástica. Ao olhá-la, pareciam aumentar-lhe o poder e a coragem. Falanges e mais falanges de espíritos estavam sob suas ordens, pois logo se afinizaram com o seu modo de ser. Desta forma, teve início a guerra 1939 a 1945, com suas calamitosas consequências. Francisco de Assis desceu à terra em meio de enorme e terrível carnificina. A Idade Média fazia do mundo um palco nefando de ódio e de trevas, e ela foi tumultuada pelos agentes das sombras. Contudo, Deus, em sua divina esquemática, não esquecera das devidas proteções. Ao
armar a escola do planeta com meios apropriados para educar almas, cuja ignorância era seu verdadeiro clima, fez com que, encontrando-se sombras com sombras, nascesse a luz desse impacto. Uma mancha negra acumulava-se na Europa, com impulso a estender-se no mundo inteiro, apoiada e estimulada por alguns príncipes da Igreja, que, embora chamada do Cristo, dele se distanciavam. Na condição de sacerdotes, oriundos das trevas, vieram reunir seu trabalho para incendiar o mundo de atrocidades, banhá-lo com sangue e fazer com que os corações se esquecessem do amor. Enganaram-se eles nas suas pretensões, pois serviam de instrumentos de corrigenda para os seus próprios companheiros. Aqui nos referimos às cruzadas, e principalmente aquelas que sucumbiram mais de 400.000 crianças, espíritos esses que, mesmo em corpos inocentes, eram velhos devedores perante as leis divinas e que, levados pelas trevas, foram passados a fio de espada. Essas almas eram todas procedentes do astral inferior, unidas umas às outras pela força dos sentimentos. Quando ouviram a voz do chefe para a luta, largaram como num ato de fé irmãos, amigos e a pátria, com a ilusória sentença de vários hipnotizadores das trevas, na influenciação coletiva que diziam: o Cristo, meus filhos, em forma do menino Jesus, está na frente. Vamos, e não perguntem mais nada, que vamos libertar a terra santa, onde pisaram os profetas de Deus e que o Cristo abençoou. E levas de crianças de todas as idades acompanharam vários psicopatas vampiros, cujo prazer era ver e sentir o cheiro de sangue. Caíram nas armadilhas dos lobos, os que, por lei dos afins, não deixavam de ser lobos. Também era a própria lei educando os refratários e fazendo com que despertasse pelo guante da dor o Cristo interno nos corações. As cruzadas eram comandadas por homens nefários, isentos de todo qualquer sentimento de fraternidade. Os grandes missionários, dos quais Francisco de Assis era o mais lúcido, contrabalanceavam o mundo doutrinário, não deixando desaparecer a fé em Deus e os exercícios espirituais em busca dos sentimentos altruísticos. Os grandes místicos são como alto-falantes ligados no amplificador divino, em cujos microfones fala o Cristo, em nome de Deus, procurando despertar os homens de boa vontade, a esperança. Foram as cruzadas em embalo execrável das trevas, como advento da Inquisição, e João Evangelista, como vigilante da espiritualidade maior, ingressou como Francisco de Assis com a missão sagrada de aliviar, por misericórdia, o fardo pesado que estava sendo imposto pelas cruzadas aos ombros dos homens. A sabedoria do Pai Celestial curava a obstinação das almas envenenadas na vingança e no ódio, usando espíritos da mesma faixa evolutiva, dos mesmos sentimentos em decadência e pelos impactos. Ambos despertaram com o tempo pela terapia milagrosa da dor. O espaço é usado como medicamento na garantia da verdade de que ninguém se perde, porque todos somos filhos de Deus com os mesmos direitos e deveres compatíveis. O que chamamos de mal é, no fundo, um bem a nascer. Na França, a França foi o berço onde se fermentaram as ideias mais nefastas da Terra. Foi lá que as trevas acharam ambiente para se estabelecerem, usando como médium um homem que não deveria ser esse instrumento, por se intitular pastor de almas. Diante da multidão, em outubro de 1095, no concílio de Clermont, o Papa Urbano II, inspirado pelos agentes das trevas, deu o grito de guerra contra os turcos. Deveriam matar os muçulmanos em defesa do Santo Sepulcro, quando viu um ambiente favorável às suas incentivas
invectivas inferiores, arrematou com entusiasmo frente à multidão, sempre inconsciente, uma das maiores blasfêmias de todos os tempos, no tom de voz conhecido das sombras: é Deus que o quer, e terminou sua nefanda prosa em meio de gritarias: ide sob a égide de Cristo. Nesse dia foi fundada a primeira cruzada, um movimento que tomou o corpo, como sempre acontece com as coisas inferiores, e foi palco da morte de sacrifício para quase 1 milhão de pessoas. E as trevas, temendo que as cruzadas acabassem, organizaram no século seguinte um movimento semelhante, disfarçado com outro nome, porém movimentando pela mesma falange de espíritos sanguinários, verdadeiros vampiros da Idade Média. As trevas intentaram apagar o sol da terra. Foi na Itália, no papado de Lúcio III, que se lançaram as bases da Inquisição no Concílio de Verona, em 1184, para depois se criarem na França os Tribunais do Santo Ofício. No ano de 1233, sob a influência de Gregório IX, esse movimento ceifou vidas e mais vidas no mundo inteiro, sem piedade, fazendo desaparecer o amor da própria religião. Carrascos se apresentaram, como afirmam na cadeia do amor de Pedro Apóstolo, que deu vida para o amor ao Cristo, abençoando e curando enfermos que não tinham uma pedra sequer para reclinar a cabeça. E não aceitava companhias para o apóstolo que não renunciassem os bens terrenos, chegando ao ponto de Ananias e sua esposa morrerem aos pés do homem de fé, por mentirem no que tange à renúncia das coisas materiais. Esses homens que sucederam a Pedro convocavam inocentes, homens e mulheres, animais e coisas que poderiam estar trabalhando em prol da vida, para dar esperança ao surgimento de fraternidade na terra, incentivavam a guerra e instituíam tribunas para sacrificar e tirar vidas. Esses movimentos foram estimados pelas forças das trevas, que ficaram anuladas por 1000 anos, como se refere o Evangelho, mostrando Satanás simbolizado como uma legião de espíritos que, soltos, desceram à terra pelo processo de reencarnação, tomando os pontos estratégicos de comando nos palácios e na religião, e mostrando o que realmente eram, em se falando desses sentimentos mais lúgubres que a terra pôde conhecer. Todavia, Deus, na sua bondade infinita, não se esquece de seus filhos, e sempre os atende com amor. Envia milhares e milhares de anjos à terra, para aliviar o karma coletivo, dentre os quais destacamos 2 falanges que desceram no planeta, uma sob a direção de Francisco de Assis, no sentido de lhe tornar conhecido pelo exemplo, o amor e a humildade, o perdão e a simplicidade, influenciando igualmente o alto escalão do clero romano, para o retorno do Evangelho no nosso Senhor Jesus Cristo. A outra, sob a direção de Domingos de Gusmão, que pela sua eloquência e por dominar vários idiomas, inclusive Languedoc, recebeu a incumbência do Papa Inocêncio III de combater os hereges. Todavia, não o fez com o que queria sua santidade, pois era um homem de paz, conversava com os revoltados, exortando-os a esperarem com paciência em Deus e em Jesus, que jamais deixariam seus filhos seguidores sem proteção. Era por excelência um pregador do Evangelho e corria por muitos lugares para fazê-lo conhecido. Certa feita, encontraram-se em Roma Francisco e Domingos, que vararam a noite conversando sobre a reforma da Igreja de Deus, decidindo que eles cumpririam os deveres com a consciência. Traçou, sob a inspiração do Mestre, o que o resto seria ou já estava entregue, e a Deus o que somente Ele, o Todo-Poderoso, saberia ajudar com paciência e com amor, sem tirar a oportunidade dos sofredores de fazerem a sua parte. Inúmeros fatos e personagens influíram sobremaneira nos acontecimentos que culminavam
culminaram com as Cruzadas e, na sequência da ação das trevas, a Inquisição. A ação de espíritos cujos compromissos com o mal desencadearam situações as mais variadas, redundaram para milhares de outros espíritos em situações dolorosas, como o cumprimento de leis divinas. Assim, para facilitar entendimentos e associação dos quadros nas diversas épocas, serão mencionados nomes de pessoas que foram protagonistas em diversos quadros de dor e de lugares que lhes serviram de palco, onde a sabedoria divina fica evidenciada em sua ação de amor em favor das criaturas.